Vamos para a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 51 até o 62. É uma leitura um pouco extensa, mas faz necessário. Se você ainda não abriu aí a sua Bíblia ou está com alguma dificuldade, pode acompanhar aqui. Está projetado e eu vou ler nessa versão Ara. Diz assim o texto: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. E ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? É um texto bem conhecido, o Evangelho de Lucas, ele narra aqui esse texto. E antes de entrar aqui propriamente nesse texto, eu quero ilustrar uma situação para os irmãos entenderem o teor aqui da mensagem, do que Deus colocou no meu coração nessa noite. Imagine, irmãos, uma cidade. Quantos aqui, principalmente as mulheres, a minha esposa principalmente trabalha ali, faz bolo e gosta de fazer bolo, tem outras irmãs. Mas imagine uma cidade, uma mulher que gosta de fazer bolo, mas ela faz bolo tão bem que se tornou até famosa por esse bolo. E as pessoas ficaram ali interessadas. O que tem de tanto interessante nesse bolo? Só que tinha um detalhe interessante. Antes dela fazer os seus bolos ali, que era bem famosos, ela usava um colar e tinha uma chave. E sempre ela pegava esse colar, abria uma gaveta com papel muito velho ali, mas estava escrito algo que era um segredo. E de tanto sucesso que os bolos daquela mulher fazia, foram perguntar para ela: qual que é esse segredo? Ela falou: não, é segredo, não posso contar. Só que passando os anos, essa mulher veio a falecer. E os seus filhos ali, pegando e separando as coisas, se deparou com esse colar e aquela chave. E aí imediatamente foram lá naquela gaveta para ver o que estava escrito naquele papel. E foi de uma maneira tão inesperada, porque o que estava escrito naquele papel, para uma profissional que sempre fazia bolos, estava ali de uma maneira que as pessoas viam e queriam saber o que tem nesse bolo, qual receita, qual que é o segredo. Quando essa mulher veio a falecer, os seus filhos abriram ali, pegaram aquele papel, imagine só o que tinha. Estava escrito 3 frases: não esquecer da farinha, dos ovos e do fermento. É o essencial, né? Imagine você fazer um bolo sem farinha, ovos e fermento. Pode ser o mais bonito, pode ter tudo ali, um enfeite, um recheio muito bom, mas se não tiver o essencial,
Quem olhar não vai dizer que é um bolo. Então, tudo isso só faz sentido se vier acompanhado com o essencial. E o que faz a gente ser reconhecido como igreja do Senhor? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E para você pensar que quando nós falamos, e eu me recordei muito e veio esse texto, eu tive uma conversa num determinado lugar e até com alguns irmãos, e a gente estava falando sobre o que é igreja, sobre doutrina e tantas coisas, sobre o reino de Deus. E num determinado momento da conversa eu falei, o que é essencial? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu só ilustrei isso para os irmãos entenderem que aqui, nessa noite, veio o meu coração, e diante desse texto, para nós falarmos como igreja do Senhor, como esse chamado de Jesus para nós, o que é essencial para nós? O que é essencial que Jesus coloca aqui nesse texto? O texto que lemos, irmãos, narra uma parte da caminhada do Senhor Jesus. Está se deslocando para uma cidade chamada Jerusalém. E esse processo em direção ali àquela cidade é um processo que o próprio texto narra, que Jesus já está se preparando para ser morto, para ser assunto aos céus, para terminar, findar os seus dias de ministério na terra. E o texto vai narrando essa caminhada de Jesus, que está deslocando para a cidade. E esse processo que o texto fala, que é a consumação do propósito pelo qual ele veio nesse mundo, e esse trajeto, irmãos, é longo, é feito por etapas, mais ou menos 100, 140 quilômetros. Imagine uma equipe de um mestre e os seus discípulos caminhando. Então eles olhavam para uma cidade, e essa cidade, na verdade, uma aldeia dos samaritanos, precisavam ali repousar para seguir viagem à noite. E Jesus ele manda ali um dos seus discípulos para ir preparar esse lugar. Só que interessante que o texto ele narra, isso é muito explícito aqui, que fala que não foram recebidos naquela aldeia. E o preconceito antigo suplantou de tal forma essa oportunidade presente, o ódio racial ali impediu deles receberem nada mais, nada menos de quem? O Salvador do mundo. Eles tentaram de acolher aquele que veio para dar a vida por eles. Os samaritanos não acolheram Jesus. E aqui tem uma realidade religiosa, ética, política. Os judeus eles viam os samaritanos como impuros, mistos. Vimos isso no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quantos lembram desse encontro? Jesus ele chegou ali no poço, parece que foi uma situação marcada, determinada, mas a mulher ali se assustou, porque ela viu como esses homens daquela aldeia, pessoas, homens, só pelo vestimento, só pela fisionomia, eles não eram pessoas comuns, ou seja, não era ali da redondeza, eram judeus. E judeu entrando numa vila de samaritano, só a questão racial, a questão ali ética, política, de tudo que atraía, que aquela mulher, quando ela viu Jesus, ela já questionou, ela já colocou um muro de separação, por conta dessa miscigenação. Então, quando o texto ele narra isso, ao mesmo tempo que os discípulos ficaram ali indignados, porque eles não foram bem recebidos, eles não encontraram lugar para eles, para Jesus. E o texto narra aqui, dá para perceber que eles ficaram meio nervosos, tensos. E tem uma fala, quando eles chegam até Jesus, Jesus pergunta, e aí, deu certo? Aconteceu? Deu a pousada? O lugar? Encontraram? Não. E eles, na frase aqui que o texto narra, eles muito nervosos, ele fala para Jesus que ficaram tão indignados que aquele povo, mesmo sendo samaritano, mesmo tendo essa diferença, esse muro que foi levantado, eles ficaram tão indignados que falou, Senhor, tu queres que a gente ore aqui e mande cair fogo do céu? E a partir dessa fala, Jesus ele vai corrigir esses discípulos. E por que Jesus ele vai fazer isso? Porque embora, irmãos, esses discípulos estivessem ali caminhando com Jesus há algum tempo, eles não estão no início do ministério. O texto diz que estavam se aproximando os dias da sua ascensão ao céu. Logo, estavam na reta final do seu ministério. Esses discípulos ainda manifestavam no seu coração, escute bem, esses discípulos não é um começo, não é o meio, já está se aproximando para o fim de mais ou menos 3 anos e meio, caminhando com o mestre, se aproximando de Jerusalém. E esses discípulos ainda manifestam no seu coração que não discerniram a verdadeira missão de Jesus. Apesar deles terem características positivas, eles ainda não entenderam a sua real missão como discípulos de Jesus. E eu quero, para facilitar aqui o entendimento desse texto, dividir em 2 partes. Primeira parte aqui, quero que os irmãos pensem comigo, essas características positivas dos discípulos.
Vamos para o versículo 54? Se você não estiver com a tua Bíblia aberta, eu te aconselho, mantenha a Bíblia aberta ou acompanhe aqui, está projetado. Olha o que diz o versículo 54. Vendo isso, os discípulos, quem era? Tiago e João, um dos mais próximos. João era tido como aquele que mais amava Jesus, deitava a sua cabeça no peito de Jesus. E olha o que ele fala: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Olha só essa primeira frase. Só até aí, deixa esse versículo 54, a gente não vai sair dele por um bom tempo. Quando vem essa fala, essa primeira característica, Senhor, olha só, os discípulos perguntaram, Senhor, o que é esse Senhor? Traz que sentido isso? Traz uma certa reverência, uma reverência. Apesar deles estarem extremamente nervosos, o verso diz Senhor. Isso representa essa reverência. Apesar das emoções afetadas, ouça, reverência faz parte da vida cristã, sim ou não? Você entra aqui, há uma reverência. Nós entramos, nós oramos. Porém, reverência sem o conhecimento da missão nada mais é do que uma religiosidade vazia. E o que é um religioso? Alguém que aprendeu a reproduzir posturas reverentes, mas cujo coração não está alinhado com a verdadeira missão de Jesus. Aprendeu a falar as palavras certas, os gestos certos, estarem no lugar certo, mas o coração não foi tomado pela realidade certa. Que realidade é essa? A missão do Senhor Jesus. Olha o que diz esse texto. Os homens que dizem Senhor, reverência, novamente, preste atenção, são os mesmos que cujo coração querem matar todo mundo. Usa o poder de Deus para acabar com tudo. Reverência, se não vier acompanhado, lembra do que eu falei do bolo? O que é o essencial no bolo? Ovos, fermento e, eu estou até esquecendo, farinha. O que é essencial aqui para você ter uma reverência? Reverência, se não vier acompanhado da essência do conhecimento do que é a missão de Jesus, nos torna religiosos. Não podemos nos tornar religiosos vazios. Irmãos, escute bem, é possível a gente aprender os métodos, as metodologias, os cacuetes, os dogmas da religião e reproduzi-los, só que Deus não está preocupado apenas com aquilo que a gente disse, é a palavra certa. Deus está preocupado se o nosso coração está alinhado com o seu coração. Olha só, Deus diz isso, repreendendo Israel, e Jesus reafirma, ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem diz isso? Isaías 29, verso 13. Quem diz isso? Jesus, Mateus capítulo 15, verso 8. A Bíblia também diz, Senhor, Senhor. Lembra? Reverência. Existe um texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, versículo 23. Você vai lembrar desse texto. Senhor, Senhor, nós fizemos a coisa certa. Nós expulsamos demônios. Nós até falamos em outras línguas. E Jesus vai dizer, eis que não sei quem vocês são. Religião vazia. Você já dormiu, irmãos, numa reunião de oração? Eu ainda muito jovem, uma das primeiras vezes que me chamaram para pregar, e olha só, que sorte a minha, fui trazer uma mensagem numa reunião de oração. Estava tão cansado, e era na sede de Barueri. Na verdade, era uma consagração, não era uma vigília. E quando eu cheguei nessa consagração, eu vim de uma vigília. E quando quando é muito jovem, assim, eu ia muito em vigília, né? E você vai com aquela expectativa. E jovem parece que não cansa. Só que nesse dia eu estava tão cansado. E o que aconteceu? Acabei dormindo. E quando eu me despertei, todo mundo já estava em pé. E aí o que eu fiz? Fingi que estava orando. Aí eu lembro que até o irmão olhou assim e falou, nossa, esse menino é muito espiritual. Quero que meu neto seja igual a ele. Olha, que menino fervoroso. E eu ali orando. Mas já estava no terceiro sono, desesperado, sabendo como que eu vou levantar dali, para que ninguém pense que eu estava dormindo. Irmãos, a gente pode até aprender, reproduzir, levantar a mão, a gente sabe. Mas a grande pergunta é, para além da reverência aparente, nós estamos conectados com a missão de Jesus? Se não, nós somos uma igreja. Não somos uma igreja, somos um ajuntamento de religiosos. Passamos a ser consumidores de culto. Acreditamos na igreja como um ponto de chegada e não como um ponto de partida. Passamos a acreditar que tudo se resume nesse momento e aqui que nós estamos vivendo.
não se resume nesse momento. Igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Nós estamos aqui, estamos para quê? Para nos encher do Espírito. Que essa palavra, ela vem encher o teu coração. Eu sei que muitas vezes, quando você vem aqui, a palavra sempre é confrontada, mas pode ter certeza, vai ter um resultado. Pode ter certeza. O mais importante do que eu estou falando aqui, a palavra está sendo enraizada no teu coração e ela vai batendo, irmãos, ela vai batendo. Porque quando você vai sendo cheio, reconhecendo quem você é, reconhecendo suas necessidades aqui, reconhecendo que você é igreja, e sendo cheio lá fora, você tem que transbordar na vida de alguém. Aqui não é o ponto de chegada, aqui é o ponto de partida. E olhando para esse texto, tem uma segunda característica positiva desses discípulos. Só que se aplicada da maneira errada, não conhecendo a missão de Jesus, se torna um problema. A primeira qual que era mesmo? Reverência. Reverência, sem um conhecimento da missão de Jesus, o que nos torna como igreja? Igreja vazia, um ajuntamento de pessoas vazias, religiosas, sabe tudo, sabe a formalidade, sabe como chegar, sabe falar a palavra certa, mas isso não basta. Qual que é a segunda característica que eu vejo nesse texto? Ainda está no verso 54. Ele fala: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Quando eu olho para isso, irmãos, parece assustador no primeiro momento, mas sabe uma coisa que eles têm aqui, uma característica dos discípulos? Eles têm conhecimento bíblico. Olha o que o texto diz, né? Primeiro, esses discípulos, eles têm reverência, e reverência sem conhecimento da missão vira religiosidade. Esse conhecimento bíblico aqui, o que estamos pedindo, é como se eles estivessem falando para Jesus: Senhor, o que nós estamos pedindo está na sua palavra. O Senhor quer que desça fogo do céu, como Elias fez? Um texto que fala sobre isso, sim ou não? Eles sabem a Bíblia, ou não? Conhecimento bíblico, irmãos, é extremamente importante. Mas sem o conhecimento, sem, novamente, o essencial, o compromisso, a missão de Jesus, sem o coração voltado para isso, nos torna legalista. E o que é um legalismo? O que é uma pessoa legalista? Aquele que se utiliza da palavra viva de Deus para produzir morte. Se utiliza da palavra de Deus para satisfazer o seu próprio coração. Não sabemos, ou seja, nós sabemos que está escrito que desceu o fogo do céu. Então vamos pelo que está escrito. Mas não é assim, irmãos. Não se esqueça que o diabo também tentou Jesus e ele tentou pela palavra. A letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra não deve ser um instrumento para produzir no outro o que eu desejo. Deus se utiliza da palavra para produzir em nós aquilo que Ele quer. Pergunte-se a si mesmo: o que Deus quer de nós, pela palavra dEle, nos tornar imagem e semelhança do Seu Filho? É diferente, irmão, senão nós nos tornamos como os discípulos. Queremos a palavra, mas não nos rendemos a ela. Não nos rendemos na missão de Jesus. Primeiro, eles têm reverência. Segundo, eles têm conhecimento bíblico. Qual que é a terceira característica dos discípulos aqui nesse verso? Eles creem no sobrenatural. Eles não estão falando assim, não estão pedindo para Jesus: Jesus, ó, quer saber? Vamos comprar uma gasolina ali, tacar fogo nesse povo. Não, eles estão crendo no sobrenatural. Jesus, nós vamos orar e o Senhor vai clamar ao Pai e o Pai vai nos responder com fogo, como fez lá com Elias. Eles creem aqui no sobrenatural, é uma característica. E quando você olha no primeiro momento, eles estão certos, em certo sentido. Estão ali com reverência, estão ali falando um texto bíblico, estão ali crendo no sobrenatural. E aí eu te pergunto, essas características também não refletem a nós, muitas vezes? E aí eu volto. O que é o essencial? O que faz sentido se nós não entendermos a missão de Jesus? Então, esse sobrenatural, irmãos, eles pediram ali para comprar, né? Eles não pediram para comprar uma gasolina, eles creram ali. Irmãos, é fundamental, nós como igreja, crer no sobrenatural. A vida não se explica apenas naquilo que os olhos veem, mas ouça, a crença no sobrenatural, sem o conhecimento e o compromisso com a missão de Jesus, o que nos torna? Nos torna misticismo. Misticismo, irmãos. Enxergamos no poder de Deus um meio que Ele utiliza para satisfazer as nossas próprias vontades. E pasme, mas tem gente que às vezes pensa, só pensa, viu? Eu não sei se é só... Às vezes a gente tem uns pensamentos assassinos, não tem? E às vezes a gente pensa: eu vou matar aquele fulano. Mas não, se eu matar,
o problema vai estar comigo. Eu vou ser preso. Mas se eu orar e Deus matar, aí o problema já não é mais meu. Aí, ó, graças a Deus. É um misticismo. Eu quero o sobrenatural, mas o sobrenatural para satisfazer as minhas vontades. Você já viu isso na igreja? Você já viu isso acontecer? Uma pessoa orando? Tem coisas que parecem bizarras, mas ainda mais agora no evento da internet. Você vê pessoas se aproximando, pedindo oração para o pastor, e às vezes essa oração é para que Deus dê um casamento, mas que dê determinada pessoa, só que essa pessoa é casada, ele está crendo no sobrenatural, mas não entendeu nada da missão, está usando misticismo, está usando coisas ali que não tem nada a ver com a missão de Jesus. Até aqui você está entendendo, irmão? Pode dizer amém? Eu falei só da primeira parte, essa primeira parte é um pouco pesada, não é? Vamos falar um pouco da segunda parte? Irmãos, a segunda parte. Até aqui nós vimos qual que é o problema. Agora vamos ver o que Jesus espera dos discípulos. Qual que é a marca, qual que é o essencial de uma verdadeira igreja de Jesus. E aqui nós somos uma igreja muito nova. Vamos fazer 9 meses. 9 meses. Temos raízes aí de toda uma carreira cristã. Temos aqui um ancião na igreja que só pela história dele já nos ensina muito. Mas eu creio que se nós mantermos aquilo que é essencial, irmãos, vai vir muitas coisas boas. Mas o que é essencial, o que a igreja do Senhor Jesus precisa, nós também precisamos nessa noite. E quando eu vejo isso, eu vejo Jesus, como eu falei, através daquela fala, Jesus corrige os discípulos. E até aqui nós vimos o problema, mas agora vamos ver o que Jesus espera. Primeiro, vamos olhar aqui o versículo 55, perdão. Olha o versículo 55. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Jesus se repreendeu e disse: vós não sabeis. Muito bom. Vós não sabeis. Saber a quem pertence. O problema aqui, se você prestar atenção nesse texto e vir nesse raciocínio que a gente está tentando aqui passar para os irmãos, o problema aqui não é o que eles não sabem o que querem. Eles querem alguma coisa, sim ou não? Eles querem que desça fogo do céu para matar todo mundo. O problema, então, é que vocês não sabem quem são. Uma coisa é saber o que querem, outra coisa é saber quem são. O que quer? Eu quero isso, Senhor. Não me receberam bem, eu quero que desça fogo do céu. Mas de quem vocês são? E porque não sabem, automaticamente não vão entender aquilo que é mais importante. Novamente, irmãos, o que é essencial? Saber quem somos. Isso parece até básico, né? Mas isso é essencial para a nossa vida cristã. Começamos muitas vezes, escute bem isso, começamos muitas vezes, como eu estou falando aqui, nós somos uma igreja nova. Começamos muitas vezes com a noção muito clara do que é igreja. Nós somos igreja do Senhor. Mas depois acreditamos que somos propriedade de alguém, somos propriedade de uma denominação. Vamos nos perdendo no meio desse processo. Se não soubermos de quem somos, não vamos saber a quem agradar. Acreditamos que igreja é propriedade dos membros. É uma série de coisas. Igreja é isso, igreja é aquilo. E nesse processo nos afastamos da missão de Jesus e passamos a ter outras missões. Que é o quê? Que você vê muitas igrejas aí, infelizmente. Entreter pessoas, agradar os outros. Não, irmãos, ouça. Nós somos igreja do Senhor. Temos um princípio fundamental e é preciso nos recordar disso nessa noite. Nós somos do Senhor Jesus. Somos do Senhor, porque a teologia da prosperidade tem ensinado que o segredo de uma vida próspera é conquistar coisas. Aí vem a teologia do coach ensinando que o segredo de uma vida próspera é conquistar a si mesmo. Mas quando eu olho para a Bíblia, ela diz que o segredo do sucesso na vida de uma pessoa não é coisas, o segredo do sucesso na vida de uma pessoa não é conquistar a si mesmo. A Bíblia diz que o segredo do sucesso não é coisas nem conquistar a si mesmo. É deixar ser conquistado por Deus. Que nessa noite, Deus ele venha chacoalhar o teu coração aí, fazer te lembrar disso. Às vezes nós olhamos e queremos olhar muitas coisas, mas hoje eu te convido a olhar aquilo que é essencial, que Jesus está colocando aqui.
O importante é saber que eu sou dele, irmãos, e ele é meu, eu pertenço ao Senhor. Existe uma frase de George MacDonald que ele diz: o princípio fundamental do inferno é esse: eu sou meu. E você vê que as maiores loucuras que nós temos visto nesse mundo são reflexo disso. O corpo é meu, meus sentimentos são meus, eu sou meu, logo eu posso fazer aquilo que eu quero. Posso fazer as minhas loucuras. Mas quem conhece o Evangelho sabe que não pertence mais a si mesmo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A marca de uma igreja, irmãos, e é essencial que nós não podemos perder, é esse senso de pertencimento. Quem sabe nessa noite você entra aqui e não se sente pertencido na comunidade, mas nessa noite nós não somos uma simples comunidade. Eu quero recordar isso, esse fundamento principal de uma igreja do Senhor Jesus. Não pertencemos à membresia da igreja somente, não pertencemos a um pastor, a uma denominação, não. Não somos encabrestados com nada, mas nós pertencemos ao Senhor. E pertencer ao Senhor é o maior senso de pertencimento que o ser humano pode ter. Aleluias! A marca de uma igreja é essa, irmãos. Quem pertence ao Senhor está comprometido com a sua missão. Está comprometido com a missão do Senhor. E a segunda coisa que eu vejo aqui, vamos para o versículo 56. Verso 56. Qual é essa missão? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Qual é essa missão? Não veio para destruir, mas salvar. Jesus, antes de ir ao céu, irmãos, escute bem isso, ouça, preste muita atenção. Eu sei que esse momento da palavra é um momento muito delicado, porque eu estou falando aqui, e eu confesso a você que eu não queria ler esse texto. Eu estava lendo esses dias a segunda carta de Paulo ao Timóteo. Falei, nossa, como que vai encaixar direitinho? O pastor pregou domingo, falando sobre Paulo, vou falar sobre Timóteo. Maravilha do céu. E aí, quando eu vi esse texto, até falei para minha esposa, acho que eu não vou pregar, não. Vou tentar mudar alguma coisa aqui. Escute bem. Preste atenção, que o Espírito está falando conosco aqui nessa noite. Está comprometido com a missão do Senhor. Qual é essa missão? Ele não veio destruir, mas ele veio salvar. E Jesus, antes de ir aos céus, e observe que esse texto, Jesus estava caminhando. Alguém que está caminhando para um futuro que ele já sabe que é a cruz, está ali, quem sabe, pensando que os discípulos já estão amadurecidos e os discípulos veem com essa ideia maluca. E quando nós olhamos aqui essa missão, Jesus ele deixou, embora esse tempo foi muito curto, ele deixou uma agenda pronta para a igreja. Graças a Deus por isso. A igreja do Senhor Jesus, não a placa de igreja, não a denominação, mas a igreja do Senhor Jesus. O próprio Jesus deixou uma agenda pronta. E qual que é a agenda é essa? Ela é tridimensional, ela tem 3 dimensões. Para cima, para dentro e para fora. Para cima, adoração. Para dentro, edificação e comunhão. Para fora, pregação e proclamação do evangelho. Essa é a agenda da igreja. Adorá-lo como único Deus e em comunhão edificarmos uns aos outros. E proclamarmos a sua verdade ao mundo. Aleluia! E Jesus diz, sabe qual é a minha missão? Salvar homens, regenerar seu coração. Irmãos, entender isso é fundamental. Imagine só, se perguntasse para os discípulos, sabe qual seria a provável resposta deles? Eu não sei qual que foi adiante para ir preparar lá o caminho, para ir preparar a pousada. Mas se perguntassem para os discípulos hoje, qual que é a missão de Jesus? O que vocês acham que eles responderiam? Provavelmente eles responderiam, olha, a missão de Jesus, que Jesus nos deu hoje, sabe qual que é? Ir naquela aldeia, preparar um lugar para nós e Jesus passarmos a noite. Muito provavelmente eles falariam isso. Agora você acha que Jesus mandou aqueles discípulos para irem para uma cidade, para uma aldeia, só para encontrar um lugar confortável para ele e os discípulos passarem a noite? Não, irmãos. Jesus veio para salvar. Jesus veio para regenerar o coração. Jesus ele veio ali para trazer o seu reino. Eu quero salvar essa aldeia. Eu tenho um projeto, anunciar o reino de Deus. E sabe qual que é o objetivo da Estação Graça hoje?
não é encontrar um lugar confortável para a gente passar as noites de domingo com Jesus. Não. O nosso objetivo como igreja do Senhor, nós fomos chamados para proclamarmos a salvação do Senhor nessa cidade para a glória de Deus. Por mais que nós estamos aqui todo domingo num lugar confortável, lembra do que eu falei, irmãos? Igreja não é o ponto final, igreja não é o ponto que nós chegamos, igreja, ele é o ponto de partida. Eu creio, irmãos, esses pequenos grupos, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo em lares, em vidas, por mais simples que seja, porque o nosso papel é apregoar a palavra de Deus. Marcos diz que nós somos aquele evangelista que não vai colocando a semente no lugar que nós pensamos que vai crescendo, nós vamos soprando, vamos colocando em muitos lugares. E eu tenho certeza que Deus, Ele dará esse crescimento, se nós não esquecermos da missão de Jesus. Aliás, irmão, Jesus nos chama para proclamar salvação, inclusive para pessoas que são antagônicas, opostas a nós. Esse povo não merece o Senhor. Esse povo não nos recebeu. Esses samaritanos, eles tinham ali os samaritanos como cachorros. Eles tinham ali como a pior espécie. O misticismo, desde a época dos assírios, lá que Segunda Reis conta toda aquela história. Então aquele povo era um povo que estava ali para receber os discípulos de Jesus. Fecharam a porta para Jesus. Mas Jesus quer salvar até quem não quer abrir a porta. Vivemos em um tempo que, se não vigiarmos o nosso coração, nós seguimos esse mesmo caminho. Um tempo de polarização ideológica, política. Se não vigiarmos, pensamos que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Quem nos acolhe, nós achamos maravilhoso. Mas quem não nos acolhe, que desça fogo do céu. Irmãos, parece assustador, mas é o que o texto diz. O texto não diz de fariseus, o texto não diz de pessoas que não conhecem Jesus. O texto diz de discípulos que andaram com Jesus e já estão no seu final do ministério de Jesus. Não te assusta isso, irmãos? Se a gente não parar e ler esse texto com a graça de Jesus, mas com a atenção que é devida, a gente acaba caindo nesse erro dos discípulos, a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo nessa religiosidade, a gente acaba caindo nessas coisas, irmãos, que parecem tão distantes, mas estão tão próximas a nós. Sabe uma frase que eu escutei esses dias? A frase é o seguinte: a verdade não muda. Ela pode ser atacada, distorcida, censurada, mas continua sendo verdade. Sabe quem disse isso? Charles Kirk, esse jovem que morreu, foi assassinado por uma bala no momento que ele estava ali dialogando, conversando. Irmãos, eu não... Sinceramente, essa questão política, direita ou esquerda, uns querem ser ali os conservadores, mas querem ter um cantinho só para eles. Outros não, querem ser progressistas, querem que... Não encaixa no evangelho, irmãos. O evangelho trata daquilo que a ideologia nenhuma alcança, que é o que? O coração humano. Não basta mudar leis, slogan, sistema. É preciso o quê? Regeneração. Certa feita, perguntaram a um professor: se a igreja for mais perseguida, será mais fiel. Sabe qual foi a resposta dele? Não. Se a igreja for mais fiel, será mais perseguida. Ele respondeu isso. Então, qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa missão? A nossa missão é a mesma de Jesus. É ir para Jerusalém. O que é que nos espera? Irmãos, muitas vezes nos espera desprezo, porta fechada, cruz. Mas mesmo assim, Jesus nos deu, além da missão, uma mensagem. E essa mensagem, ela não pode morrer. Essa verdade o mundo precisa. Nós precisamos nos mover, não pelas notícias da terra, mas sermos atualizados com relação à notícia do céu. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jesus apareceu a um discípulo cheio do Espírito Santo, Ananias. E falou: Ananias, anota o endereço, rua direita, você vai lá no lugar e vai encontrar um jovem chamado Saulo. Ananias, discutindo com Jesus, falou: o quê? Você sabe ali, o senhor não está atualizado, não? Paulo ali é um dos mais... uma das pessoas mais difíceis. O senhor não deve estar atualizado. Ananias estava atualizado com as notícias da terra. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus falou: olha, você está desatualizado. Aquele ali para mim é um vaso escolhido. Ô, irmãos, a igreja, ela não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Saindo daqui, cumprir a missão de Jesus nessa cidade, onde quer que ele vai nos levar.
Sem isso, nós viramos um clube, onde sócios se reúnem, pagam a anuidade para desfrutar o que lá tem. Não. Escute, ouça. Somos uma igreja para anunciar salvação a todos os homens. Saber quem somos. E sabendo quem somos, nós somos comprometidos com a missão de Jesus. E qual é a missão de Jesus? É salvar até mesmo aqueles que batem a porta para Ele. Está preparado para isso? Aguarde aí. Aperte os cintos. Tem a terceira característica aqui. Tem o segundo lado. O que esse texto nos mostra aqui? Vamos para o verso de número 57. Põe 57, por favor. E eles indo caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Até aí. Vai seguir até o 62, tá? Mas eu quero resumir aqui para os irmãos. Não basta simplesmente saber quem somos, comprometidos com a missão dele. Nós temos que ter a ciência da urgência da sua missão. Repare que nesse texto, quando ele vai até o 62, Jesus ele vai caminhando e ele vai encontrar com 3 pessoas. A primeira pessoa quer seguir a ele e diz: Senhor, eu quero seguir-te para onde quer que fores. E Jesus ele dá uma resposta negativa. A segunda pessoa também fala: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Jesus também dá uma resposta negativa. A terceira pessoa fala: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro despedir dos meus pais. Irmãos, para essas 3 pessoas, Jesus ele dá uma resposta negativa. Preste atenção aqui agora. Essas 3 frases já foram ditas em outros momentos das Escrituras. Você lembra de Ruth? Ruth chegou para Noemi e falou o quê? Noemi, eu vou te seguir para onde quer que você for. Foi isso? E qual foi a resposta? Foi negativa? Foi positiva, deu tudo certo. Vocês lembram de José? José, ele queria sepultar o pai dele. E ele disse para Faraó: Faraó, eu preciso sepultar meu pai. Qual foi a resposta? Positiva. Pode ir, José. Vocês lembram de Eliseu? Quando Elias aparece: Ô, Eliseu, eu preciso ali me despedir dos meus pais. Tu deixa? Deixa, pode ir. A resposta foi positiva. No Antigo Testamento, todas as respostas foram sim. Quando é com Jesus, por que é não? A resposta aqui é não, porque não dá mais tempo, irmãos. Ser igreja verdadeira é saber a quem pertencemos, estar comprometido com a missão de Jesus, entender a urgência dessa missão. Se perdemos a noção de urgência, nós perdemos a nossa missão. Jesus, ele breve vem. Escute bem isso, com todo o amor que eu tenho por essa igreja, por pessoas queridas. Irmãos, não dá mais tempo. Não dá mais tempo para nós ficarmos discutindo picuinhas. O que é essencial, irmãos? Fique com aquilo que é essencial. Não dá mais tempo para nós ficarmos discutindo disputas teológicas que não acrescentam em nada. Não dá mais tempo de resolver a nossa vida e depois assumir um ministério chamado de Jesus. Não dá mais tempo para ficarmos preocupados com o nosso ego. Não dá mais tempo para querer fazer uma carreira política como aquele jovem. Estava querendo fazer uma carreira política. Mas Jesus o chamou. Não dá mais tempo para brincarmos. Se no Antigo Testamento teve tempo, no Novo, com Jesus, não dá mais tempo. E por quê? Porque a missão ainda é urgente. Aleluia! Aleluia! É urgente, irmãos. Cristo pode voltar ainda hoje. Se posicione. Nas palavras do puritano Richard Baxter, ele diz assim: pregue como se nunca mais fosse pregar novamente. Como um moribundo falando a outro moribundo. Eu não quero te assustar, mas eu não sei se é a última palavra que eu vou falar aqui. Eu não sei se é o último momento que eu vou te ver nesta noite. Não é te assustando não, mas é Jesus falando, não dá mais tempo. Se esperarmos em Jesus somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Você quer aproveitar a sua vida? Você é de você? Eu sou meu corpo. Não, o Evangelho nos chama para Ele. A melhor conquista do ser humano é ser conquistado por Ele. Não queira conquistar aquilo que não é importante, que não é essencial. Se você estiver afastado, não dá mais tempo, é hoje. Uma das 3 coisas que a Bíblia coloca que é atemporal: santidade, atemporal; orar, atemporal; pregar a palavra de Deus, atemporal. É hoje.
Tem gente que não se batizou ainda e está esperando o quê? Não dá mais tempo. É hoje. Ouça, naqueles dias Jesus estava prestes a ser assunto aos céus. E hoje está prestes a voltar. Muito perto. E ele vai voltar para buscar a nós. O que você está preocupado? O que é essencial para a tua vida hoje? Irmãos, vamos orar? Vamos orar. Eu sei que a palavra falou ao teu coração e eu sei que o Espírito Santo, ele pode fazer muitas coisas aqui nessa noite. Você entendeu a palavra, amém? Você recebe essa palavra, amém? Não se preocupe, eu não vou te chamar para aceitar Jesus, eu não vou te chamar para vir à frente, não. Eu quero que você entenda, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que não é aceitá-lo, mas é crer nele. Porque a missão dele ainda é uma missão urgente. Que nessa noite nós sabemos quem nós pertencemos. Que nessa noite nós possamos estar comprometidos com a missão de Jesus. Que nessa noite nós possamos entender que a sua missão é urgente. Senhor, eu oro por esse povo, Pai, eu oro por essa palavra. O Senhor sabe no meu coração, Senhor, que eu queria ministrar outra coisa. O Senhor sabe, ó Pai, que nessa noite, Senhor, muitas vezes nós nos colocamos como esses discípulos, Pai. Senhor, muitas vezes nós somos tão religiosos, Pai. Nós sabemos de tudo. Nós sabemos como nos comportar, Pai. Nós sabemos como falar, Senhor. Nós queremos manter uma aparência, mas para Ti nada importa. O Senhor quer mais do que isso, quer saber a essência, aquilo que é fundamental, Pai, aquilo que nós viemos entregar para Ti, porque este culto não é o fim em si mesmo, que o Senhor nos enche, mas que possamos sair e transbordar numa vida do outro, não uma religiosidade vazia, Pai, não um conhecimento bíblico, conhecendo a Bíblia de capa em capa, mas não viver o verdadeiro Evangelho, não, Senhor. Nós queremos ser Teus, Senhor. Queremos que o Senhor nos possua nessa noite por completo. O Senhor se deu por completo. Então alcança, Pai, mentes, corações. Alcança, Pai, vidas nessa noite. Para que mais uma vez saiamos daqui, Senhor. Não simplesmente tocando tambores, mas subindo ao Calvário com lágrimas, porque sabemos a quem pertencemos. Não nos deixe, Senhor, fora. Não nos deixe, Senhor, não ser comprometidos com a Tua missão. O Senhor enfrentou, teve coragem de ir a Jerusalém, e muitas vezes não temos coragem de ir ao nosso vizinho, não temos coragem de ir à nossa família, não temos coragem de falarmos que servimos e cremos no Deus, e falamos da verdade do Teu Evangelho. Nos ajuda a nos posicionar nessa noite, Pai, como a verdadeira igreja do Senhor. Nos ajuda, Pai, porque eu sei que o tempo, o Senhor trabalha. Mas existem coisas, Senhor, que é para hoje. Existem coisas que é para agora, Pai. Teu trabalho no coração dos Teus filhos, Senhor. Que haja testemunhos de fé nessa noite. Amém. Não do que o pregador disse, não do que aquela igreja proporcionou, não, Senhor. Porque o nosso propósito, embora muitas igrejas por aí ainda estão, Pai, pensando que a missão da igreja é se reunir nos domingos à noite, num lugar confortável, para que nos encontramos com Jesus. O Senhor pode nos encontrar, Pai, a qualquer momento. A missão nossa não é encontrar um lugar confortável para que o Senhor esteja conosco todos os domingos à noite. O nosso propósito ainda, Senhor, é que a Tua missão, o Teu Espírito, rasgue o nosso coração, ó Pai. E que saibamos de uma vez por todas que é o Teu Espírito que clama. Senhor, esse chamado à pregação não é um chamado do pastor ou da igreja, não, Senhor. Esse chamado da proclamação do Teu Evangelho é o Senhor nos chamando. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos a Tua missão, Pai. Aleluias. Aleluias.